Manuel Damasio, Francisco Proença de Carvalho e João Espanha são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite a todos. Francisco, começo por si. Destas reuniões de hoje com o Presidente da República saiu pelo menos a noção de que há um consenso dos partidos em fazer com que a tomada de posse do Governo avance rapidamente. Não, isso são obviamente boas notícias. Até os partidos mais extremistas terem essa posição, muitas vezes é uma posição muito rígida, presa aos desígnios constitucionais, por assim dizer, e é importante ver que os partidos estão a perceber a urgência do momento e a urgência que é termos um governo efetivamente em funções e deixarmos este espírito de campanha para voltarmos ao trabalho político, que é fundamental para as metas que temos que cumprir. Portanto, nesse aspecto parece-me serem boas notícias, embora eu seja daqueles, que será por ser advogado, que ache que há umas regras que têm que ser respeitadas na democracia, sob pena, então, isto deixa de ser uma democracia e passa a ser uma república das bananas, só porque tem que ser. Portanto, uma coisa é termos flexibilidade na interpretação das regras e de sermos céleres no seu cumprimento. Outra coisa é queremos afastar todo tipo de regras, que às vezes parece que há essa mentalidade um pouco tecnocrática dos economistas, de pessoas que, se calhar, às vezes estão um bocadinho mais desligadas disso. Mas a democracia é bom que tenha regras. Mas nesta altura isso está a ser ameaçado, os processos? Não estou a dizer isso, não acho que esteja a ser ameaçado. Fala-se agora, penso que será mais uma especulação do que outra coisa, de um problema que existe no Brasil. Mas o que eu estava a querer dizer é que assisti muitas vezes as pessoas a dizer que o governo tinha que tomar posse amanhã e pronto. Eu até consideraria isso correto, mas mudem então as regras da democracia. Acho que efetivamente existem leis que não fazem sentido hoje em dia, com a velocidade em que nós andamos todos os dias e com a necessidade de termos decisões rápidas, por assim dizer, mas se elas existem temos de tentar cumpri-las. Eu acho que não, acho que até aparentemente neste momento o que temos visto até da própria Comissão Nacional de Eleições é que as regras estão a ser cumpridas, mas felizmente os dirigentes políticos estão mentalizados para a urgência do momento e para o facto de termos de ser mais rápidos. No dia seguinte às eleições, os dois vencedores, por assim dizer, estavam a trabalhar numa solução de governo. Isso é importante. O Presidente da República, uma palavra também para ele, que se tem empenhado muito em que essa solução de governo se apresente muito rapidamente. Portanto, é bom ver que neste período pós-eleitoral os protagonistas políticos são todos mobilizados nesse sentido e espero que essa mobilização se mantenha para aquilo que é o cumprimento das nossas metas, e sim, será realmente muito mais importante até do que desta formação de governo célere. E de facto há aqui este possível obstáculo, Manuel Damasio, esta situação no Brasil pode de facto atrasar todo o processo. Se isto se confirmar, se o processo se atrasar, o que é que Portugal deve fazer para a Cimeira Europeia? Deve ir José Sócrates em representação oficial ou Pedro Passos Coelho poderá ir mesmo sem esta indicação oficial? Essa questão não se colocará, ainda não se percebeu muito bem exatamente qual é que é o âmbito exato desta questão dos votos no Brasil, nem exatamente quantos votos é que estamos a falar ou do que é que estamos a falar, mas parece-me que essa questão não se colocará. Eu acho que mais importante do que quem nos vai representar ou não neste Conselho da Europa, independentemente da óbvia relevância que o mesmo tem, até no âmbito do atual contexto europeu, é percebermos exatamente que sinal é que irá ser dado à sociedade com a constituição do novo governo. Se há aqui um ou dois sinais importantes, nomeadamente a aparente rapidez com que o processo decorreu ou está a decorrer e a vontade de garantir que até à última hora pouco ou nada se sabe sobre a constituição efetiva desse governo, o que me parece que é um pormenor importante, tentando evitar que a política volte já a cair na praça pública, como aconteceu ultimamente. Há depois aqui o pior, que é o que vem a seguir, que é quem é que vão ser, há bocado falávamos nas pessoas competentes, não é? Quem é que vão ser as pessoas competentes que vão integrar este governo e que sinal é que é dado com as escolhas? Porque há hoje na sociedade portuguesa um mal, ou se calhar um bem, que é, ainda antes destas pessoas fazerem alguma coisa, nós vamos ter aqui um conjunto de pessoas que vão estar estigmatizadas pelas razões da escolha. E vamos ter um conjunto de leituras de que a escolha deste corresponde a uma cedência a um qualquer interesse X e assim por diante. Ou seja, porque há aqui uma óbvia negociação, isso faz parte da negociação, não há por si nada de errado nisso. Parece-me é que temos de ter todos, e em particular o futuro governo,
muito cuidado nos sinais que são dados com as escolhas e em perceber e deixar bem claro o que é que se espera destas pessoas. Ou Portanto, seja, a coligação pode sacrificar essa competência, digamos, ou pode significar que nem todas as escolhas seriam as primeiras. Eu não sei se significará que nem todas as escolhas nunca são as primeiras escolhas. Até porque alguns recusam. Exatamente. Mas eu acho que teremos de deixar bem clara a imagem de que temos um governo para trabalhar e temos um conjunto de ministros, esperemos que poucos, que correspondem ao exercício efetivo de uma tarefa. Porque o que é que nós sabemos do exercício político dos ministérios em Portugal, se calhar nos últimos 10 ou até mais tempo? É que, tirando um ou dois rostos que realmente conduzem o governo, o remanescente dos ministros são praticamente desconhecidos do seu público. Ou seja, muitos dos agricultores não sabem quem é o Ministro da Agricultura, muitos dos professores não identificam de imediato quem é o seu Ministro da Educação, e esta identificação não é só reconhecer o rosto da pessoa, é uma identificação com o trabalho executado, saber-se qual é que é a linha programática de execução, que ideias concretas é que aquela pessoa tem para aquele setor. Porque nós não devemos confundir a competência. Eu posso ser um indivíduo excepcionalmente competente na área X, mas eu posso não ter nenhum conhecimento exato, nem nenhuma visão estratégica concreta para uma outra área. E é esse cuidado que às vezes temos de ter neste jogo e neste trabalho de coordenação, e aí eventualmente se for um grupo mais pequeno será mais simplificado pelo menos. Mas isso não pode também complicar essa própria percepção que as pessoas têm? Imaginamos um ministro que acumula 2 pastas ou mais pastas, não pode... Não me parece. Eu acho que ser mais difícil perceber o que é que esse ministro defende para cada uma das áreas? Não, eu acho que aí depende das qualidades de comunicação da pessoa e vai depender essencialmente de, desde o início, ser passada uma mensagem clara de quais é que são as linhas programáticas e o que é que se está a fazer e que se está a trabalhar. Porque numa sociedade onde, infelizmente, se calhar, há uma dependência tão grande da vida política e daquilo que é a atividade política, é importante que essa atividade política depois cumpra com os seus... se quisermos, com os seus objetivos principais, que é o serviço ao país e à população. Ou seja, nomeadamente numa altura tão grave como aquela que vivemos, é muito importante que as pessoas percebam o que é que estes senhores que estão ali a representar estão a fazer por mim e que sejam de forma quase permanente dados sinais claros e informações claras sobre o que é que está a ser feito em cada uma das áreas. Eu sei que poderá parecer que se perde mais tempo a apresentar relatórios do que efetivamente a trabalhar. Não é verdade, até porque este próximo governo tem um conjunto de metas muito objetivas e de métricas, se calhar como poucos governos na história da democracia portuguesa tiveram métricas tão claras de avaliação. Portanto, desse ponto de vista, nós temos aqui um trabalho enquanto eleitores facilitado, porque nós podemos já nos próximos meses verificar, temos um documento que foi assinado, que métricas é que estão a ser cumpridas, que métricas é que não estão a ser cumpridas. Desse ponto de vista, há algo de preocupante numa parte dos discursos que nós temos visto a saírem dos atores políticos, que é este centrado a discussão na Constituição. A discussão da Constituição parece-me que é a discussão central neste momento do ponto de vista político do país. Porque aquilo que está no documento que foi assinado não é possível de ser executado numa parte não a mais substancial do ponto de vista quantitativo, mas se calhar do ponto de vista qualitativo, sem algum tipo de alteração constitucional. E aí, João Espanha, estas declarações de António Costa a dizer que o PS está disponível para apoiar aquilo que foi assinado no memorando de entendimento, mas não está disponível para apoiar eventualmente o programa do PSD. É o PS já aqui a ganhar algum espaço para fazer mais oposição e eventualmente para dificultar este processo de revisão constitucional? Talvez sim, talvez não. Eu penso que o PS tem claramente que começar a remarcar o seu território e uma das coisas que tem que, de certa forma, realizar é conseguir colocar-se como um ator político renovado, considerando que está, de certa forma, maniatado pelo facto de ter assinado também o documento com a Troika. Mas, enfim, o Dr. António Costa é um político muito experiente e sabe muito bem o que faz e, curiosamente, não sendo ele sequer candidato à liderança, é ele que aparece agora a falar pelo PS e sobre o que é que o PS vai fazer nos próximos tempos, o que não deixa de ser um dado, penso eu, a registar para o futuro. De todo modo, há aqui algumas coisas que, se calhar, terão que ser um bocadinho desacralizadas. As medidas da Troika, ou as medidas que constam do memorando de entendimento, de facto, colidem com algumas coisas que estão plasmadas na Constituição, mas a Constituição enfim, ela é fundamental, mas é uma lei, e a lei é passível de várias interpretações, e feliz ou infelizmente, pelo menos no meu caso, infelizmente, porque
que trabalho na área da fiscalidade, o Tribunal Constitucional tem-nos brindado com uma série de decisões que, em alguns casos, são, para ser, enfim, politicamente correto, surpreendentes. E, portanto, eu diria que é perfeitamente possível pegar no conceito de justa causa, do despedimento, que é uma das coisas que estamos neste momento a falar, como, enfim, uma das medidas que vai ser necessário implementar, a flexibilização do desemprego. Eu diria que o Tribunal Constitucional, com alguma facilidade, conseguirá interpretar o conceito de justa causa por forma a adaptá-lo às necessidades, às novas necessidades que o Estado português neste momento se confronta. Portanto, eu diria que não vejo como necessidade, sinceramente, uma revisão constitucional para concluir as medidas, pelo menos as essenciais, que constam do documento da Troika. E em termos será por aí, penso eu, de alterações, essas alterações a nível laboral serão das principais batalhas no Parlamento? Sim, ainda hoje Francisco Louçã já deixou um aviso. Claramente. Eu diria que vai ser o emblema, ou melhor, vai ser a frente de batalha mais emblemática, porque é aquela que vende com facilidade e que se presta à demagogia mais, enfim, mais rasteira. Quer dizer, Portugal tem, curiosamente, enfim, isto é uma verdade lá para Alice, que todos nós partilhamos, Portugal tem os dois extremos no que diz respeito ao mercado de trabalho. Tem o emprego permanente, enfim, completamente blindado, em que não há possibilidade de despedimento, e depois tem uma massa enorme de trabalhadores a termo e de pessoas a recibos verdes que não têm proteção legal praticamente nenhuma. E que, quando a lei as protege, na prática não é possível protegê-las, porque enquanto o pau vai e vem, elas já estão na rua sem direito a subsídio de desemprego. Portanto, eu penso que é isto, no fundo, que é necessário combater, é esta diferença entre o 8 e o 80, e fazer a diferenciação entre o 8 e o 80 cabe perfeitamente, do meu ponto de vista, não percebendo nada de direito de trabalho, mas acompanhando, de alguma forma, o que vai acontecendo, penso que se, por exemplo, tivermos uma diatribe na Assembleia e tivermos que discutir o que é o conceito de justa causa e algum dos grupos parlamentares levar a questão ao Tribunal Constitucional, tenho para mim como seguro que o Tribunal Constitucional, por certo, fará uma interpretação conforme àquilo que for o interesse nacional naquele momento. E o interesse nacional nos próximos tempos vai ser cumprir as métricas de que falou o Manuel, vai ser Portugal cumprir com os objetivos a que se comprometeu, e isso, de certeza, será o que virá do Tribunal Constitucional. Muito bem. Francisco, nesta altura estamos já com um acordo de princípio entre PSD e CDS. Ainda antes de se estabelecer este acordo, havia aqui uma série de divergências, nomeadamente no que diz respeito às privatizações, sobretudo da RTP, Águas de Portugal e Caixa Geral de Depósitos. O que é que poderá acontecer nestes dossiês? Quem é que terá levado vantagem? Não, ou será que há aqui uma solução de compromisso? Isso é daquelas perguntas que, felizmente, eu tenho dificuldade em responder, porque a verdade é que estas negociações têm ocorrido com alguma descrição, que muitas vezes é uma coisa rara em Portugal. Tem-se especulado um pouco sobre os nomes, tem-se especulado um pouco sobre os nomes ministeriáveis, por assim dizer, mas confesso que ainda não consegui retirar uma linha condutora daquilo que vai ser precisamente quem é que terá vencido. Portanto, eu não consigo de forma alguma responder a essa mensagem. O que se tem notado é aquilo que se falou na campanha eleitoral, que o PSD está mais encostado, também não gosto muito da expressão direita e esquerda hoje em dia, mas pronto, nomeadamente para definir um partido liberal, mas está mais encostado àquilo que se consegue denominar direita, e o CDS aparece curiosamente a tentar equilibrar esse PSD.